Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. Quantos barcos? Onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava a multidão do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique ou naufragavam. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E lavando ou levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Amém. Deus, desde ontem, e eu brinco muito quando eu recebo um convite para pregar, porque eu entendo que a igreja, ela não se reúne em um domingo que você poderia estar em qualquer outro lugar. E você vê a casa do Senhor. E você vem aqui porque você acredita que Deus pode falar com você. Então eu não posso me dar o luxo de achar que eu devo pregar aquilo que eu quero. Eu preciso compreender que a igreja tem um dono. E quem sabe o que a igreja precisa é o dono da igreja. Então, quando eu recebi esse convite, eu fui brigar com as escrituras e disse: Senhor, o que é que eu prego lá em Capela do Alto Alegre? E Deus ministrou uma palavra em meu coração, irmãos. E é esta palavra que eu quero ministrar ao coração dos irmãos que estão presentes aqui nessa noite. Quem escreve esse texto é Lucas. Lucas, ele não teve a oportunidade e o privilégio de andar com Jesus. Lucas destina os seus escritos a um homem por nome Teófilo. E a ideia de Lucas nos seus escritos é mostrar para Teófilo que Jesus, mesmo sendo homem, ele era 100% homem, mas era 100% Deus. É tanto que quando Lucas começa a escrever, Lucas começa a escrever no início, falando da genealogia de Cristo. Lucas está tentando passar para os gregos que Cristo, ele tem uma genealogia, um começo. E aqui eu já preciso liberar uma palavra para alguém que eu não sei quem é nesta noite, mas está presente. Em tudo nossa vida precisa ter um começo. Nada se começa no meio. Quando começa no meio, começa errado. Você começa aprendendo de Jesus no começo. Daí em diante, aí ele vai lhe levando a lugares altos que você nem imaginaria que você chegava. E Lucas começa contando sobre a genealogia de Jesus. Lucas vai contar do aparecimento do anjo, lá quando Zacarias vai oferecer o incenso no dia da sua escala de adoração.
Lucas começa a contar que o anjo também visitou Maria e contou-lhe do nascimento, da sua gestação, e que dela nasceria o Salvador do mundo. E é dentro desse contexto que Lucas vai contar, e eu preciso que você redobre a sua atenção, porque se você não prestar atenção agora, talvez algumas coisas não façam sentido no final. E Lucas ele vai começar a dizer que de repente aparece às beiras do Rio Jordão um homem por nome João Batista. E a mensagem de João Batista é: se arrependam, porque é chegado entre vós o reino dos céus. Engraçado que Jesus falou: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E algumas pessoas querem começar com aquilo que Jesus falou no final, mas precisamos entender que tudo começa com arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. Nós precisamos começar do começo, e o começo é: arrependei-vos, pois é chegado entre vós o reino dos céus. E esse João aparece no deserto com uma pregação diferente. E a pregação de João não é como a pregação nossa do século 21. A pregação de João era mais ou menos assim, ó: raça de víbora, quem foi que ensinou a vocês a fugir da ira futura de Deus? Voltem e produzam frutos dignos de arrependimento. Talvez, se alguém resolver pregar da forma que João pregava, não arrebate tantos fiéis. Mas todos os dias que João pregava essa palavra, talvez alguém pensava: amanhã ninguém vem para o culto. Enganavam-se. No outro dia aparecia mais pessoas para ouvir a palavra, porque o povo estava cansado de um evangelho que não saciava a sua sede espiritual. As pessoas iam para a sinagoga, até participavam dos trabalhos, mas saíam da sinagoga com a sensação de cartão batido do dia do culto, mas com a alma vazia. Mas quando iam ao deserto ouvir a palavra de João, eles olhavam e diziam: ele fala diferente, porque ele fala como quem tem autoridade. E isto deixava a cada dia mais os cultos que João pregava com mais pessoas. Aí Lucas vai descrever que um dia que João está pregando, quem é que aparece? Jesus. E quando Jesus aparece, João para o culto. E a ideia de João mais ou menos é essa: olha, eu prego muito com vocês aqui, eu sempre uso um animal por nome cobra, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou pregar, mas vou falar sobre uma analogia de um animal diferente. Porque João não é sobre cobra hoje não, hoje é sobre cordeiro. Por que, João? Porque eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus se apresenta perante João e fala: João, eu vim me batizar, João, ou vim ser batizado por ti. Aí João olha para Jesus e fala: mestre, não dá, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. João, deixa de história, João, é para que se cumpra a Escritura. E no batismo de Jesus vai acontecer algo, e eu preciso que você redobre a sua atenção. Porque depois da queda do homem, depois do pecado, é a primeira vez que a Trindade se manifesta de uma forma visível. Porque vai ouvir-se uma voz do céu ecoando, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Então nós temos o Pai que está falando nos céus, nós temos o Filho que está saindo das águas, e o texto diz: e o Espírito Santo de Deus veio em uma forma corpórea de uma pomba e pousava sobre ele. Então nós temos um Pai que fala nos céus, um Filho que sai nas águas, e o Espírito Santo que está. E eu tenho uma notícia muito importante para lhe dar. Enquanto estamos reunidos aqui, o Pai está nos céus,
O Filho está à direita do Pai, mas o Espírito Santo está pairando em nosso meio aqui. E a presença dele é tão real que daqui a pouquinho parece que eu estou vendo lágrimas saindo do olho de alguém. Alguém começando a dar glória sem precisar alguém dizer: cutuque o seu irmão, dê glória. E a esperança vai retornando e Deus vai se manifestando no meio do seu corpo. Aí o texto diz que... Está diferente com o musical aqui. Que quando Jesus sai das águas, ele inicia o seu ministério. Lucas, ele começa a estudar medicina. Mas enquanto tem um Lucas na Grécia estudando medicina, Jesus está iniciando o seu ministério. Lucas está estudando medicina com a tentativa de talvez passar um medicamento para alguém, para tentar saciar a dor de alguém. E ao mesmo tempo, tem o Jesus iniciando o seu ministério, olhando para uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue, e curando ela. Enquanto tem um Lucas, talvez tentando aprender para cicatrizar as feridas do corpo de alguém. Eu vejo com Jesus lá em Betânia dizendo: Lázaro, vem para fora, Lázaro. E é dentro desse contexto que Lucas vem falando um pouquinho sobre Cristo. E quando chegamos no capítulo de número 5, que foi o texto que nós lemos, Lucas vai trazer um relato do chamado dos discípulos. Eu achei interessante que o nosso irmão Antônio, aqui no começo dos trabalhos, estava falando das suas muitas formas de fazer missão. E eu aprendi que Jesus chama cada um de uma forma diferente. Vai ter uns que vai estar lá pescando, vai ter outros que vai estar na coletoria dos impostos, outros em qualquer outra atividade. E quem sabe Jesus não está passando aqui em Capela do Alto Alegre fazendo discípulos aqui hoje. Talvez depois de hoje o seu nome muda. Talvez depois de hoje a sua história muda. Presbítero, é mais ou menos assim, porque um dia eu estava em uma congregação por nome 5 Estradas. Nem adianta você colocar no GPS que você não vai encontrar, lá só vai Jesus de Nazaré. E um dia um pregador chegou lá no estado de São Paulo, e eu participava de um grupo, e no grupo só tinha 5 jovens. E eu lembro que eu tinha um sapato, tinha um buraco bem no dedão do pé direito. E todas as vezes que eu teria oportunidade, eu colocava um pé em cima do outro, para ninguém ver o buraco no sapato. E o pregador disse mais ou menos assim, ó: desse grupo aqui, tem um jovem, eu vou levantar ele como missionário. Aleluia. Ele vai rodar os 4 cantos do país. Irmão, quando o pregador falou isso, eu falei: ô Jesus, me usa para essa obra missionária. E aí alguém olhou e falou bem assim: rapaz, eu estou achando que é eu, porque eu tenho um parente que mora em São Paulo. Eu falei: mas no meu coração, Jesus, se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui para fazer a tua obra. Aleluia. E pela misericórdia do Senhor, já fui em muitos estados do Brasil. Cidades da Bahia, não precisa nem contar mais. Porque quando Deus fala, Ele garante. Aleluia. Então Deus chama de várias formas. Eu termino daqui a pouquinho, viu? No capítulo 5 que nós lemos, o texto bíblico diz que Jesus está pregando na areia da praia, em frente ao lago de Genezaré. E quando Jesus está ensinando a multidão, Jesus observa o que é presbítero: 2 barcos. E esses 2 barcos estão vindo de uma pescaria. E os pescadores estão descendo dos barcos
e estão lavando as suas redes. E eu preciso fazer aqui uma observação, porque Jesus, ele observa todas as coisas, irmãos. Você estava em casa se arrumando para vir para esse culto, ele estava ali observando. Você estava hoje durante o dia fazendo suas programações para esta noite, e ele também estava ali observando. Jesus não perde nada de vista. Eles chegam da pescaria, estão lavando as redes, e Jesus está pregando. Mas enquanto Jesus está pregando, ele está observando ao seu redor que os dois barcos estão voltando numa pescaria. E o interessante é que os pescadores estão descendo dos barcos, e Marcos vai dizer no capítulo 1, se não me falha a memória, verso 19 ao verso 9, que eles estavam costurando as redes, consertando as redes. Mas Lucas diz que eles estavam lavando as redes. Eu já vi alguns pregadores dizendo, daquele dia, os pescadores voltaram tão chateados, que eles disseram, a partir de hoje eu não pesco mais. Mas o texto não me leva a entender isso. Porque quem lava a rede, quem costura a rede, está dizendo, não deu certo hoje, mas eu vou me preparar, vou lavar, vou consertar, porque quem sabe amanhã eu não vou de novo. É Deus dizendo para alguém, se o milagre não chegou ainda, espere mais um pouquinho, fica tranquilo que tudo está no tempo, no controle das mãos de Deus. Se não deu certo hoje, vai lavando a rede, vai consertando, porque Deus, o Senhor, vai providenciar um novo amanhã. Aí o texto bíblico diz que Jesus está ensinando à beira da praia. E de repente o texto diz que a multidão apertava Jesus. E tem uma coisa que me chama a atenção, irmão. Por quê? Porque ninguém gosta de aperto. Ninguém gosta de lugar apertado. Quando você tem um sapato apertado, você doa para alguém, mas você não fica mais com ele. Sem contar aquelas roupas que apertam sozinha em nosso corpo de vez em quando, que tem que estar arrancando os botões. Ninguém gosta de aperto. Mas quando eu olho para o texto, eles estavam em um lugar apertado, mas ninguém ia embora. Sabe por quê? Porque é melhor o apertado com ele do que o folgado sem ele. E a multidão apertava para ouvir que? A palavra de Deus. E quando a multidão apertava, o texto bíblico diz que Jesus, irmão, sobe em um dos barcos que tinham chegado da pescaria. E vai dizer o nome do camarada que era dono do barco. E foi no barco de Simão. Jesus não pediu para entrar no barco. Ele subiu no barco. É isso que a Bíblia diz. E ele começava a ensinar a multidão. E quando ele sobe no barco, a multidão chega para perto para ouvir Jesus. E o texto diz que Jesus fala: Simão, empurra esse barco um pouquinho mais, Simão. Presbítero, como assim? É Jesus nos convidando nesta noite para um relacionamento mais profundo com Ele. Enquanto você estiver no raso, Ele não consegue atingir um grau de intimidade com você. Mas quando você tiver coragem de empurrar um pouquinho o barco, mais um pouquinho, Ele fala: agora está chegando no nível que eu quero. Ô Simão, sai dessa conversa de WhatsApp, Simão, e vem para o profundo, Simão. Meu Deus. Ô Simão, larga essa roda de fofoca, Simão, e vem para cá para o fundo, Simão. Porque o que eu tenho contigo é profundo, Simão, mas nas areias, no raso, eu não consigo ter um relacionamento com você. Então empurra o barco, Simão. Vem para a intimidade, Simão. E o texto diz que ele empurra o barco.
E Jesus senta e começa a ensinar. Isso aqui agora é muito sério. Tem uma revelação muito profunda aqui. Porque eu venho de uma área marítima. E quando os pescadores saem para pescar, só tem um lugar de assento no barco, que é o lugar de quem segura o leme, é o lugar de quem controla o barco. É Jesus dizendo: enquanto você não sair do lugar do controle e deixar eu controlar, você vai de um lado para o outro. Mas quando você tiver coragem de sair e deixar Jesus sentado no lugar que controla o barco, as coisas vão começar a dar certo. Aleluia! Quando Jesus pede o nosso barco emprestado, qual é a nossa ideia? Ele vai falar comigo. Mas não. Jesus está usando o barco de Pedro para falar com outras pessoas. Jesus, quando o Senhor me curar, eu vou. Não, Ele vai te usar do jeito que você está mesmo. Jesus, quando a porta abrir, eu vou. Não, Ele vai te usar do jeito que você está mesmo. Jesus, quando essa frustração passar, eu vou. Não, Ele vai te usar frustrado mesmo, porque a obra que Ele tem para fazer é através de você. Vai, Senhor, empurra o barco, Senhor. Aí Ele começa a ensinar a multidão, sentado no barco de Pedro. Passou um tempo, Jesus disse: amém. Terminou a pregação. Agora, ô Pedro, vai lá, Pedro, e lança a rede no mar alto. E se eu tivesse tempo, irmão, era aqui que eu ia começar a pregar. Tudo isso que eu falei aqui foi a introdução para você entender. Mas minha pregação também é rápida, em 5 minutos termina. Pedro, pega a tua rede, Pedro, e vai ao mar alto. Pedro olha para Jesus e fala: mestre, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe o que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Senhor, eu entendo de pescaria. Presbítero, como assim, irmão? Peixe não come de dia não, irmão. O peixe come à noite. Os pescadores, pelo menos na área litorânea que eu morava, eles passam 7, 8 dias em alto mar. Eles levam gelo, mantimento, e eles dormem durante o dia e pescam durante a noite. Mas Jesus está contrariando a lógica do natural, dizendo: Pedro, pega a tua rede, Pedro, e vai ao mar alto pescar. É por isso que Pedro olha para Jesus e diz: mestre, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. O peixe, quando vê o barulho do barco e o barulho da rede, eles fogem. Aí o texto bíblico diz que Pedro olha para Jesus e vai dizer: mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. É mais ou menos assim, irmão. E quando Jesus estava pregando, Pedro estava lavando as redes, mas a palavra estava gerando fé no coração de Pedro. É por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pedro ouviu a palavra, gerou fé no coração e foi para o alto mar.
E aqui agora, irmãos, eu preciso parar um pouquinho. Por que, presbítero? Porque ele foi com a rede, irmão. Imagine se eles não tivessem parado para consertar as redes. Imagine se eles não tivessem parado para lavar as redes. Porque o problema, irmão, não é perder a oportunidade. O problema é a oportunidade de chegar e você não está preparado para ela. Não dá para querer fazer missões com a rede furada. Não dá para querer fazer missões com a rede suja. Precisamos estar preparados para a oportunidade que Deus vai nos proporcionar na obra missionária. Vai, Pedro, joga a rede. Aí eles vão navegando, irmãos. Chega em determinado lugar, Pedro, para. E aqui há uma incógnita que está no texto. Nós não sabemos se Jesus foi com eles ou não. Aí o texto diz que Pedro joga a rede. Não sei se com fé ou se sem fé. Pescador de profissão, mas jogou a rede. Irmãos, e aqui agora a gente vai entender um negócio interessante. Porque quando Pedro joga a rede, e ele tenta puxar e a rede não vem. Aí Pedro pensa, tem alguma coisa diferente. Isso nunca aconteceu, ainda mais de dia. Tenta puxar mais uma vez e não consegue. O André, vem cá, André. Tem alguma coisa aqui que não está dando certo. Os dois tentam puxar e também não vem. Aí eles começam a compreender, tem alguma coisa diferente aqui. Irmãos, e aqui eu quero fazer agora uma conjectura que o texto me permite fazer isso aqui. Rapidinho, olhe para mim aqui. Nada acontece por acaso. A ciência diz que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. É assim não, irmão. Eles estão certos até certos pontos, mas todas as coisas estão no controle da mão daquele que pode todas as coisas. Antes de Pedro chegar no lugar da pescaria, Jesus já tinha passado um zap para o peixe de hoje, irmão. Ó. Ô peixe, tá vindo um camarada aí. Vocês viram esse barco ontem a noite inteira. Vocês viram a rede. E lembra que eu disse para vocês que não era para entrar ninguém na rede? Lembro, Senhor. Pois é, agora é de dia. E o mesmo barco está vindo aí. E ele vai jogar a mesma rede novamente. E eu quero uma grande quantidade. Quantos, Senhor? Todos quantos puderem entrar na rede. Meu Deus. Presbítero, é assim? Claro que é, irmão. Você acha que quando você estava no Covid-19, lá em cima de uma cama, alguém olhou para você e disse, vai morrer? Deus deu uma ordem nos céus e disse, anjo, vai lá, passa o bálsamo sobre a vida dele, porque ele não vai morrer. Eu tenho um propósito na vida dele. Aquele acidente que quase te mata, você acha que foi porque você é bonzinho? Foi nada, irmão. Foi o anjo do Senhor do seu lado dizendo, não morre, não morre, não morre, porque eu tenho um propósito na vida dele. E nós servimos a um Deus que manda nos céus, que manda na terra, que manda no vento, que manda no mar, que manda em todas as coisas. Aleluia! Ele vai jogar a rede. E não é que Pedro joga, irmão.
E aqui agora eu finalizo, me permita. Jesus viu quantos barcos à beira da praia, irmãos? Jesus entrou em quantos? Vamos lá. O texto diz que quando Pedro percebeu que não dava para puxar as redes, ele vai fazer sinal aos seus companheiros. E vamos lá. Sinais estão atrelados a gestos. Eles estão em uma longa distância. Eles não vão conseguir ouvir Pedro. Então era mais ou menos assim. Escute, olha para mim aqui, ó. Sabe o que é isso? A bênção que Deus vai lançar sobre a sua vida vai alcançar a sua família, os seus amigos, os seus parentes. Quem recebe essa palavra nesta noite? Deus está liberando algo sobrenatural só para quem tem coragem de empurrar barco. Eles pegam a rede, pegam os peixes, voltam para casa. E aqui eu encerro a mensagem lhe dizendo uma coisa muito importante. O que é, presbítero? Eles voltam para casa e dizem: a partir de hoje eu não pesco mais. Como assim? Iam pescar todo dia, pegavam pia-pia e nunca desistiram. No dia que fizeram a maior pescaria da vida deles, disseram: não quero mais. Dá para entender isso aí, irmão? Eu vou traduzir para você. Quem tem Jesus, Ele é o suficiente em sua vida. Para que eu quero rede se eu tenho o dono do mar comigo? Para que eu quero barco se eu tenho o dono do mar comigo? É Ele dizendo para você, ó: eu sou o suficiente na sua vida. É por isso que o salmista Davi vai dizer no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Fique com essa palavra nesta noite dizendo: se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei. Se Ele vai comigo, Ele é o suficiente. Nossa. Jesus me chamou para a obra missionária, pastor Anselmo, de uma forma muito especial. Eu morava às beiras da praia e encontrei um pastor por nome Isaac Farias, meu presidente, que me mandou um abraço para essa igreja também. E eu morava em Subaúma a trabalho, encontrei o pastor Isaac e minha família me ligou: Joilson, volta para Entre Rios, porque nós estamos montando aqui uma padaria para você. Chamei o pastor Isaac, a minha família me ligou e estão montando uma padaria para mim, pastor. O pastor Isaac olhou para mim: Joilson, se é bom para você e se é bom para sua família, vai em paz. Fizeram um culto de ação de graça para mim, ganhei até alguns presentes. Quando chegou na madrugada à noite, o Espírito Santo de Deus bradou em meu coração: você vai para onde, rapaz? Você já viu quem aceita Jesus tem vida? A vida dele vai morar dentro da gente. João 3 para você: o vento sopra, nós não sabemos nem de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E agora, para devolver os presentes, depois dessa decisão, pastor, eu fui para uma congregação e Deus nos deu 20 almas naquele dia. Glória a Deus. Saí de Subaúma e acompanhei o pastor Isaac Passateiro Dias. Quando eu cheguei lá, no momento mais difícil das nossas vidas,
A minha esposa estava no Hospital da Mulher em Salvador e eu era o acompanhante dela. E aí nós recebemos uma ligação. Alguém disse: Joilson, rapaz, tem uma padaria aqui em Satilho Dias. E aí, eu estou vendendo essa padaria por 20 mil reais. E alguém mandou ligar para o senhor dizendo que o senhor tem uma proposta boa para mim. E já vou lhe dizer, a proposta que eu recebi foi 12 mil reais de entrada e 8 mil para me pagar em parcela. Mas me disseram que o senhor tem uma proposta melhor. Eu, rapaz, diga aí. Eu falei: minha proposta, eu vou lhe dar os 20 mil. Vou lhe dar 1.000 por mês e quando eu começar a trabalhar na padaria. Rapaz, assim não dá não. Quem me ligou disse que sua proposta era melhor. Eu falei: então descansa o coração, porque se for da vontade de Deus, vai. Se não for, também é tudo certo. 5 da manhã. Joilson, você vem que dia? Amanhã eu estou aí, venha. Porque o rapaz que quer negociar comigo abriram os meus olhos em relação a ele. Me disseram: cuidado, viu? Vai ser só os 12 mil que você vai receber mesmo. Esqueça o restante. Se achar qualquer negócio aí, faça. Eu, vem aqui, a padaria é sua. Fui lá, ajeitei tudo. E a padaria, não é que a padaria foi minha? Peguei a padaria, estruturei tudo. Aí o pastor Isaac vai e muda para Pintadas. E todo mundo olhou para mim e disse: ele não vai para Pintadas porque ele é apegado a bens materiais. Pastor Isaac, aí, Joilson, o pastor já vendia a padaria. Já estou de mala arrumada. Porque depois que eu entrei na obra missionária, Deus nunca me deixou faltar nada. Vou lhe dar um conselho que é ser abençoado. Entre na obra missionária, meu amigo. Deus não fica devendo nada para ninguém. E hoje eu estou muito melhor do que aquilo que eu era. Sabe por que isso? Deus, ele tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha família. Tem cuidado desse ministério que ele colocou sobre os meus ombros. E todos os lugares que nós colocamos a planta dos nossos pés, Deus tem nos abençoado. Que Deus me abençoe, irmão. Que Deus abençoe a sua vida. A igreja que faz uma obra missionária é uma igreja forte. Então entre na obra missionária, porque naquele grande dia você vai ouvir da boca de Jesus dizendo: venham benditos de meu Pai, possuem por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Deus tem o melhor para você. Deus abençoe, em nome de Jesus.